A frequência proibida. Eu nunca deveria ter aberto aquele e-mail. Nunca deveria ter dado ouvidos à minha curiosidade. Agora, olhando para trás, percebo que aquele momento foi o primeiro passo rumo ao abismo. Não era a primeira vez que recebi arquivos estranhos em minhas investigações. Histórias de fantasmas, vídeos de aparições, áudios de sussurros capturados em casas abandonadas, quase sempre fraudes, truques baratos para assustar curiosos. Mas esse era diferente. O assunto do e-mail era simples. Não ouça isso sozinho. O remetente era desconhecido, sem qualquer identificação, além de uma sequência aleatória de números e letras. Dentro, um único anexo, um arquivo de áudio de nome estranho. Apenas uma sequência de caracteres sem sentido. E uma mensagem curta, seca, quase um aviso. Se você der play, não tem volta. Meu instinto me disse para apagar o arquivo. Algo naquelas palavras parecia mais um alerta do que uma tentativa de chamar atenção, mas era exatamente isso que me fazia querer ouvir. Eu já tinha lidado com farsantes, sensacionalistas e até ameaças veladas por expor fraudes no mundo paranormal. Mas havia algo ali, algo que parecia genuinamente perigoso. Abri o arquivo. A princípio, apenas ruído branco, como se fosse uma transmissão interrompida. Então, vieram os sons de fundo, passos, vozes baixas, alguém sussurrando uma oração. O clima era denso, quase sufocante. Um chiado forte atravessou os fones, seguido por um barulho de algo caindo, talvez um móvel sendo arrastado. E então, os gritos. Eu já tinha ouvido muitos áudios perturbadores, mas nunca nada como aquilo. Eram gritos de dor, desespero puro, como se a própria alma estivesse sendo arrancada à força. Uma voz masculina começou a entoar uma reza em latim, e no meio das palavras, um som gutural interrompia algo que não parecia humano, grave, distorcido, carregado de ódio e algo mais. Algo impossível de explicar. Minha respiração ficou pesada. Meu peito começou a apertar conforme o áudio ficava mais intenso. Objetos quebrando, um baque surdo como se alguém tivesse sido arremessado contra a parede. Então, silêncio. Apenas a respiração ofegante de alguém, talvez do padre que realizava o exorcismo. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. E então veio a última coisa que ouvi antes de arrancar os fones de ouvido. Uma risada, baixa, lenta, carregada de algo que me fez gelar dos pés à cabeça. Uma voz grave e arrastada, como se estivesse falando diretamente comigo. Eu pausei a gravação, minha mão tremendo. O que diabos eu tinha acabado de ouvir? A sala ao meu redor parecia mais fria, como se o próprio ambiente tivesse sido afetado pelo som. Uma sensação incômoda começou a crescer dentro de mim. Eu me sentia observado, como se algo ou alguém soubesse que eu tinha ouvido. Naquele momento, eu deveria ter deletado o arquivo, mas não deletei. E esse foi meu primeiro erro. Eu não consegui dormir naquela noite. Fiquei sentado diante do computador encarando o arquivo de áudio como se ele fosse algo vivo, algo que pudesse me ver de volta. O que mais me incomodava não era o que eu tinha ouvido, mas sim o que eu sentia. Era como se aquela voz, aquele riso grave e arrastado, tivesse me atravessado de alguma forma. Eu ainda podia senti-lo dentro da minha cabeça, ressoando nos meus ossos. Mas eu precisava ser racional. Eu era um jornalista.
não um caçador de fantasmas. Respirei fundo e tentei me convencer de que tudo tinha uma explicação lógica. Talvez o áudio fosse uma fraude bem elaborada. Talvez tivessem usado técnicas de manipulação sonora para criar um efeito psicológico intenso. Sim, era isso. Eu só precisava analisá-lo tecnicamente para desmontar o truque. Abri um software de edição de áudio e carreguei o arquivo. Ampliei as ondas sonoras, aumentei a frequência das vozes. O que eu vi fez meu estômago revirar. O espectrograma do áudio mostrava algo que eu nunca tinha visto antes. Entre os gritos, entre os ruídos de fundo, havia padrões ocultos, pequenos pulsos de som que não pertenciam à voz humana. O mais estranho, em certos momentos da gravação, as frequências formavam algo semelhante a um rosto, sombras abstratas que, quando ampliadas, lembravam um contorno de olhos e uma boca aberta. Não, isso era impossível. Devia ser algum tipo de pareidolia sonora, uma ilusão criada pelo meu cérebro. Mas então aconteceu algo que eu jamais poderia explicar. Meu computador congelou. A tela piscou algumas vezes antes de apagar completamente. O ventilador do CPU girava no máximo, como se estivesse superaquecendo. Tentei reiniciar, mas antes que pudesse tocar no teclado, os fones de ouvido, ainda conectados, começaram a emitir um ruído baixo. A princípio, achei que fosse apenas estática, mas então reconheci. Era o mesmo riso. Aquele riso lento e grave que tinha escutado no fim do áudio. Só que agora, ele não vinha da gravação. Vinha do meu computador desligado. Puxei os fones de ouvido com um movimento brusco e me afastei da mesa. Meu coração martelava no peito. Eu podia sentir um frio estranho se espalhando pelo quarto, um calafrio que parecia subir pela minha espinha e se alojar na base do meu crânio. Levantei-me devagar, sem tirar os olhos da tela preta do monitor. Eu sabia que estava sozinho, mas pela primeira vez na vida, não me sentia assim. Naquela noite, desliguei tudo. Guardei meu notebook na mochila, saí de casa e fui dormir em um hotel barato no centro da cidade. Eu não sabia o que estava lidando, mas já sabia uma coisa. Aquilo não era apenas um áudio. Eu passei os dias seguintes tentando racionalizar o que tinha acontecido. Eu era um jornalista, um investigador, alguém que lidava com fatos, não com superstições. Mas por mais que tentasse, não conseguia tirar aquele riso da minha cabeça. Ele parecia estar impregnado na minha audição, ecoando nos momentos de silêncio, me perseguindo como um fantasma invisível. Se eu queria respostas, precisava voltar ao ponto de origem. De onde vinha aquela gravação? Quem eram as vozes no áudio? E mais importante, por que alguém se arriscaria a me enviar aquilo? Voltei para casa depois de 2 dias no hotel. Liguei meu notebook, dessa vez sem os fones. Fiz uma varredura no e-mail e comecei a rastrear o remetente. Como esperado, a conta era descartável, criada anonimamente e sem conexões aparentes. Mas o anexo, o arquivo de áudio, trazia metadados. Um detalhe chamou minha atenção: a data da gravação, 2014. Uma busca rápida em notícias daquele ano não revelou nada. Nenhuma matéria sobre exorcismos, desaparecimentos, nada fora do comum. Mas ao aprofundar a pesquisa, encontrei algo. Um caso nunca divulgado na grande mídia, mas presente em fóruns obscuros de discussão paranormal. Uma cidade pequena no interior, esquecida no tempo. Um exorcismo realizado em segredo. Uma jovem de 16 anos que, segundo testemunhas locais, foi possuída de maneira inexplicável. E então, desapareceu. O padre que realizou o ritual
também sumiu dias depois. As autoridades da época classificaram tudo como coincidências infelizes. Mas os moradores falavam de algo mais sinistro. Diziam que o exorcismo falhou. Diziam que a entidade não foi expulsa. Diziam que ela ainda estava lá. Meu estômago revirou ao ler aquilo. Não era possível que um caso como esse tivesse passado despercebido por tanto tempo. Mas então percebi o óbvio. Talvez ele não tivesse passado despercebido. Talvez ele tivesse sido apagado. Havia apenas fragmentos da história, espalhados em postagens antigas de fóruns, como se alguém tivesse tentado varrer tudo para debaixo do tapete. Mas uma das postagens me deu uma pista concreta: o nome da cidade. Santa Luzia das Rocas. Nunca tinha ouvido falar, mas agora esse nome parecia estar marcado em mim. Não havia mais volta. Eu precisava ir até lá. A viagem até Santa Luzia das Rocas foi longa e exaustiva. Era um daqueles lugares esquecidos pelo tempo, onde as estradas eram esburacadas e o sinal de celular mal existia. Ao me aproximar da cidade, notei algo estranho, um silêncio sufocante. Não havia pássaros cantando, não havia sons de insetos. Apenas o ruído distante do vento balançando as árvores secas ao redor da estrada. Cheguei ao único hotel da cidade, um prédio antigo, de paredes manchadas pelo tempo. O recepcionista, um homem de olhar desconfiado, me lançou um olhar estranho quando perguntei sobre a menina desaparecida em 2014. Ele evitou responder e apenas me entregou a chave do quarto, murmurando algo sobre não mexer com o que deve ser esquecido. Mas eu não estava ali para esquecer. Esperei a noite cair e fui até a igreja abandonada que, segundo os relatos, tinha sido o local do exorcismo. O prédio ficava nos arredores da cidade, afastado das casas, como se as pessoas quisessem manter distância. Me aproximei devagar, sentindo uma pressão no peito. Havia algo de errado ali, algo que meu instinto me alertava para evitar. Mas era tarde demais para recuar. Empurrei a porta de madeira que rangeu alto, revelando um interior mergulhado na escuridão. O cheiro de mofo e velas queimadas ainda impregnava o ar. O chão estava coberto de poeira e restos de móveis quebrados. O altar estava destruído, com marcas escuras nas paredes, como se algo tivesse sido queimado ali. Foi então que notei aquele som, um sussurro fraco, vindo de algum ponto dentro da igreja. Meus músculos travaram. O som era baixo, mas parecia estar se aproximando. Fechei os olhos por um instante, prendendo a respiração. Eu estava sozinho. Tinha certeza disso. Mas o som não vinha de nenhum lugar específico. Ele estava em toda parte. A mesma voz que eu ouvi no áudio, grave, distorcida e sussurrando meu nome. Meu corpo se arrepiou da cabeça aos pés. Saí dali às pressas, sentindo meu coração martelar contra o peito. Corri sem olhar para trás, sem me importar com o barulho dos meus passos ecoando na rua deserta. Algo tinha me seguido até ali. De volta ao hotel, tranquei a porta do quarto e tentei recuperar o fôlego. Passei as mãos no rosto, sentindo o suor frio escorrendo pela nuca. Tentei me convencer de que era apenas a minha mente pregando peças, que o ambiente sombrio da igreja tinha me sugestionado. Mas então, meu celular vibrou. Sem sinal de internet, sem conexão alguma, uma mensagem apareceu na tela. Você ouviu. Agora ele também pode ouvir você. Soltei o celular no chão, sentindo um arrepio gelado subir pela espinha. Eu não estava mais investigando a história. Agora eu fazia parte dela. O medo se tornou uma presença constante. Não era mais um arrepio passageiro, uma sensação de desconforto.
Era algo real, sólido, que apertava meu peito como uma mão invisível. Eu sentia que algo me observava o tempo todo. Depois da mensagem misteriosa, desliguei meu celular e o joguei dentro da mochila. Mas isso não fez diferença. O problema não era o aparelho. O problema era que, de alguma forma, eu já estava marcado. Tentei dormir, mas toda vez que fechava os olhos, um barulho me despertava. O som do vento batendo na janela, o ranger do piso de madeira, os pequenos estalos da estrutura do hotel. No começo, ignorei. Era normal que um prédio velho fizesse ruídos durante a noite. Até que ouvi aquele sussurro. Não vinha da rua, não vinha do corredor. Vinha de dentro do meu quarto. Meus músculos travaram. Meus olhos estavam abertos, fixos no teto. Mas meu corpo se recusava a se mover. O sussurro era baixo, distorcido, uma mistura de vozes sobrepostas, falando rápido demais para que eu compreendesse. E então, silêncio. Por um momento, pensei que tivesse imaginado tudo, que o medo estava me fazendo ouvir coisas. Mas então, o colchão afundou ao meu lado, como se algo tivesse acabado de se sentar ali. Meu coração disparou. Eu não conseguia me mover, não conseguia respirar. A única coisa que pude fazer foi virar a cabeça, devagar, tentando reunir coragem para olhar. Não havia nada ali, mas o peso continuava. Aquilo estava ali, invisível, sentado ao meu lado, esperando. Fechei os olhos com força. Contei até 10. E então, o peso sumiu. Só quando o sol começou a surgir no horizonte, eu tive coragem de sair da cama. Minhas mãos tremiam enquanto arrumava minhas coisas. Eu precisava sair dali. A cidade inteira parecia impregnada por algo errado, algo antigo, algo que não queria ser descoberto. Peguei o carro e saí sem olhar para trás. Mas eu já sabia. Não importa para onde eu vá. Ele já está comigo. Eu não conseguia mais ignorar. Tudo o que havia vivido até ali, os sons, os sussurros, a presença invisível, era real. E quanto mais eu tentava fugir, mais aquilo parecia se enraizar em mim. Não era apenas uma história, não era apenas um áudio. Eu tinha aberto uma porta. Dirigi por horas, sem rumo, tentando deixar Santa Luzia das Rocas para trás. Mas a estrada parecia interminável, como se eu estivesse preso em um loop sem saída. A cada quilômetro, minha mente voltava para o mesmo pensamento. Eu precisava contar ao mundo. Se aquilo realmente era um exorcismo real, se a entidade ainda estava ativa, as pessoas tinham o direito de saber. Se algo me acontecesse, ao menos deixaria um registro. Parei em um posto de gasolina deserto, abri meu notebook e comecei a escrever. O que vou relatar aqui pode parecer uma loucura, mas é a verdade. Em 2014, uma jovem foi submetida a um exorcismo numa pequena cidade esquecida. O caso foi silenciado. O padre que realizou o ritual desapareceu, mas a entidade, ela nunca foi embora. E agora, depois de ouvir a gravação, sei que estou sendo observado. Adicionei trechos do áudio, imagens do espectrograma que mostravam as formas impossíveis ocultas nas frequências. Descrevi cada detalhe, cada experiência. Eu não iria mais fugir. Quando terminei, meu corpo tremia de exaustão e medo. Respirei fundo e pressionei publicar no site do jornal para o qual trabalhava. Mas algo estava errado. A página carregava, mas nada acontecia. O botão de publicação simplesmente desaparecia da tela. Tentei novamente. Nada. A conexão estava funcionando, mas era como se alguém ou algo estivesse impedindo que o artigo fosse ao ar. E então, meu telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi. Minha garganta seca,
sentindo um arrepio percorrer minha espinha. No outro lado da linha, uma respiração pesada, longa, como se alguém estivesse apenas esperando. E então, a voz, grave, distorcida, a mesma voz do áudio. Você foi avisado. A ligação caiu. Olhei para a tela do notebook. Meu artigo não existia mais. O site tinha sido apagado. A realidade bateu de uma vez. Isso não era apenas um segredo obscuro. Alguém estava ativamente impedindo que essa história viesse à tona. Eu tinha ido longe demais. E agora, eu sabia. Eles estavam vindo me buscar. Capítulo 7. O silêncio forçado. Eu tentei correr, mas não havia para onde ir. No momento em que percebi que meu artigo havia sido apagado, tudo ao meu redor mudou. O ar ficou pesado, como se uma sombra invisível estivesse se fechando sobre mim. O telefone em minha mão ainda estava quente da última ligação, mas eu sabia que ele não tocaria novamente. Eles não precisavam mais avisar. Ouvi o primeiro carro se aproximando antes de vê-lo. Pneus deslizando na estrada de terra, faróis cortando a escuridão do posto de gasolina abandonado onde eu estava. Outro carro surgiu logo atrás. Pretos, sem placas. Meus instintos gritavam. Peguei o notebook, a mochila, corri para o meu carro. Liguei o motor com um solavanco e acelerei. O velocímetro subia rápido, o coração martelando no meu peito. Eu só precisava chegar a um lugar movimentado, um lugar onde eu não pudesse simplesmente desaparecer. Mas a estrada parecia diferente, como se estivesse mais longa, mais escura. O GPS mostrava um caminho impossível, como se eu estivesse dirigindo sem sair do lugar. E então as luzes vermelhas piscaram atrás de mim. Sirenes. Polícia. Meu corpo gelou. Seria possível que fossem realmente policiais? Ou eram eles? Encostei o carro. Meus dedos estavam trêmulos enquanto abaixava o vidro. O facho da lanterna me cegou por um segundo. Saia do veículo, mãos na cabeça. A voz era fria, sem emoção. Eu sabia que qualquer coisa que dissesse não faria diferença. Eu já estava condenado no momento em que pressionei publicar. Me jogaram no chão, os joelhos raspando no asfalto, algemas apertadas, braços torcidos para trás. Mas o pior não era a dor. O pior era que, enquanto os policiais me revistavam, enquanto reviravam meu carro em busca de algo, eu ainda conseguia ouvir a voz. Baixa, quase um sussurro, bem no meu ouvido. Rindo. Quando me ergueram para me colocar na viatura, minha cabeça virou instintivamente para trás. E por um instante, no reflexo da janela do carro, eu vi um vulto parado na estrada. Alto, magro, a pele escura como sombra, os olhos vazios, sem nada dentro. Não se moveu. Não precisou. Ele já estava comigo. A porta da viatura se fechou e o mundo ao meu redor pareceu encolher. Eu não sabia onde me levariam, sob qual acusação seria fichado. Mas isso não importava mais. Eu finalmente entendia. Não se tratava de um exorcismo. Não se tratava de um segredo abafado. Se tratava de um convite. E ao ouvir aquele áudio, eu aceitei. Agora não havia mais volta.